Muito bem, Lívia, agora nós vamos atualizar as informações em relação, nós sabemos que houve uma mudança que foi aprovada pelo Congresso, primeiro o Senado, depois a Câmara. São medidas aí na área jurídica específicas nesse período de pandemia, vão durar até outubro, e uma das mais que ficou mais conhecida é a questão envolvendo o despejo. E nós vamos conversar com o Vitor Thierry, que é advogado pós-graduado em Direito Processual, para falar com ele sobre esse assunto. Muito bom dia, Vitor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lívia. Prazer conversar com vocês e todos os ouvintes da Jovem Pan. O prazer é nosso. Essa lei foi votada no Senado inicialmente, depois Câmara. Ela foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Ela está valendo, essa lei que proíbe, entre outras medidas, o despejo nesse momento da pandemia? Ainda não, Marcelo. Ela ainda está em tramitação e na última sexta-feira a gente observou que o presidente anunciou que vetou aí alguns artigos dessa lei, especificamente os que dizem sobre o despejo e sobre a tramitação legal do despejo durante a situação de calamidade pública. O que a gente observa e o que foi anunciado nesse veto presidencial é que o que foi vetado é justamente o impedimento que existia da concessão de medidas liminares para o despejo durante esse momento. Porque o que existia, e aí isso é que acaba gerando um grande clamor popular, não era exatamente um impedimento com relação à efetivação do despejo. Até porque existem centenas e milhares de ações de despejo tramitando muito antes da condição de pandemia. Então, não se pode preterir isso. Existem diversas situações que corroboram para inadimplência. Existem devedores contumazes, por exemplo. Então, o locador, ou não é justo que o locador sucumba sozinho ou suporte sozinho o ônus dessa inadimplência. Então, seria imprudente permitir ou não permitir que esses despejos tivessem efetivação. O que esse projeto de lei busca é minimizar, ou pelo menos retardar, postergar os efeitos das tramitações ou das ações que forem propostas agora, até outubro, que são as ações que se imagina emergiram por conta do endividamento durante a pandemia. E aí, a gente faz quase que um raciocínio sociológico, antropológico, porque seria um contrassenso por indivíduos para fora de casa ou deixá-los à deriva, num momento que o que se pede é para que justamente abstenha-se de sair. Mas é uma situação realmente que é complexa, porque ela envolve dois polos sensíveis, né? Porque o locador também é vulnerável, é hipossuficiente. Nem sempre o locador não é como, por exemplo, grandes empresas que acabam sendo perante o consumidor, perante elas acaba sendo hipossuficiente ou muito vulnerável. Normalmente uma relação de aluguel é equilibrada. E aí quando o locatário também deixa de honrar com aquela prestação, isso gera um problema grave para o locador, que muitas vezes também depende dessa quantia para sobreviver. Vitor, bom dia, Lívia Fernanda aqui. Vitor, é o seguinte, vamos imaginar que tem algum ouvinte, um espectador que esteja passando exatamente por essa situação muito difícil. Qual conselho, qual norte você daria para essa pessoa? Seria a tentativa de um acordo, um diálogo? O que essa pessoa deve fazer? Bom dia, Lívia. Essa é a situação que a gente vem observando com mais recorrência nesses últimos dias. E a gente vem justamente incentivando que as pessoas conversem, se componham, negociem, entendam que o importante é que a relação seja mantida, porque a relação ser desfeita, ela é uma situação prejudicial para ambas as partes, e que readequem a esse novo cenário, ainda que de forma temporária, porque a gente imagina que depois vai haver um reajuste econômico, que vai reconduzir a uma reisonomia e, inclusive, o mercado imobiliário vai se reequilibrar e vai, aos poucos, retomar os seus valores reais. Mas, nesse momento, se componham,
não necessariamente conferindo descontos pelo desconto, porque o preço é composto por várias variáveis e às vezes aquilo já está no limite. Mas de repente posterguem ou sobrestem o pagamento para o próximo exercício fiscal, reparcelem, efetivamente conversem, se componham, porque entrar numa lide ou evoluir para um litígio, para um contencioso judicial, também vai ser algo absolutamente oneroso para ambas as partes. E que também vai ter uma tramitação inevitavelmente retardada nesse momento, que o judiciário vai se sobrecarregar. Então, um sistema que já é inerentemente moroso por conta do alto índice de demanda, vai certamente ficar muito mais. Então, o litígio não é o melhor caminho. O melhor caminho é que busquem reequilíbrio, composições, através de adendos, aditivos contratuais, para que isso, aos poucos, vá se reequilibrando novamente. Quer dizer, então, Vitor, que esse projeto foi, então, analisado pelo presidente, houve a sanção, e ele vetou esse ponto do despejo. Um ponto que também foi muito polêmico, a possibilidade dos síndicos eles fecharem áreas do prédio, impedirem aglomerações. Esse foi o ponto que chamou muita atenção também, né? Exato, que foi outro ponto extraído pelo presidente, porque, sobretudo com relação ao que condiz à unidade privativa, né? A lei ou projeto de lei se estendia ao síndico vetar visitas vultuosas ou grandes quantidades de visitas, situações de festas também nas unidades privativas. E com poder absoluto, ou seja, sem depender da aprovação do conselho ou dos condôminos perante uma assembleia. E aí esse veto presidencial, até o momento, extrai esse poder para que, se o síndico vá fazer isso, que ele dependa de uma aprovação em assembleia junto aos demais membros do conselho também. Vitor, já que estamos falando de condomínios também, corrija-me se eu estiver errada. Despejo é diferente de inadimplência condominial. E é o seguinte, inadimplência condominial, por exemplo, no condomínio onde eu moro, a síndica relatou que houve um aumento aí de 150% no mês de maio de inadimplentes, cresceu bastante, e isso acaba dificultando bastante, né, para equilibrar as contas do condomínio, tem que renegociar com os fornecedores, aquelas melhoras que estavam programadas tiveram que ficar mais para frente. Como lidar também com essa questão da inadimplência? Ambas as partes, né, tanto do síndico do condomínio quanto do morador. Pois é, eu vejo essa como uma situação ainda mais delicada, Olivia, porque a realidade que a gente observa aqui no Brasil é que os condomínios eles já vivem com seus orçamentos no limite. Então, assim, essa inadimplência, claro, também muitas vezes, e principalmente agora, provocada por conta desse efeito dominó social e econômico, ela é grave, porque o condomínio vive ali de serviços básicos, de portaria, de limpeza, que são essenciais ao dia a dia. E aí a inadimplência, ela esbarra justamente no fornecimento desses serviços. Isso quando não está atrelado também ao fornecimento de água, de luz, que em muitos condomínios acabam vindo todos no mesmo boleto. Então, um condomínio não pagar implica que necessariamente o condomínio ou outro condomínio está fazendo as vezes dele. Então isso gera um equilíbrio ainda maior, e então a gente sempre aconselha que os condôminos vejam isso com muita responsabilidade. Claro que os síndicos têm que ter aí também a sua flexibilidade junto às administradoras e quem sabe nesse momento ponderar aí a extração de multas por conta do pagamento em atraso ou mesmo dos juros, mas a cota condominial em aberto é algo muito complicado e um problema que gera outros problemas de ordem social e que certamente podem sim esbarrar no despejo, porque o não pagar o condomínio gera uma execução que pode esbarrar ali na constrição do seu imóvel, que pode sim gerar que isso vá a um leilão e inevitavelmente conduz aí ao despejo. Então, a gente sempre pede para que as pessoas tentem
ponderar isso com cautela e que tenham a obrigação condominial como efetivamente uma prioridade. Agora vamos só imaginar uma outra situação, né, ainda aí nesse panorama. Você falou desse efeito dominó, né, esse efeito dominó social. Por exemplo, uma pessoa que está interessada em alugar um novo imóvel para morar. Essa pessoa pode encontrar mais dificuldades ou talvez mais desconfianças por parte do locatário? Sem dúvida. Nesse momento, o que a gente observa é que o locador ele vai buscar se precaver ou se certificar dos meios de crédito que aquele locatário pode buscar, ou mesmo certificar ou exigir mais garantias contratuais. Hoje em dia existem seguros para isso, então certamente eu imagino que daqui para frente as relações de aluguel vão exigir aí um pouco mais de sensibilidade de ambas as partes na relação contratual mesmo, para que ambas as partes estejam mais seguras a suscetíveis problemas econômicos supervenientes de situações inesperadas, como essa do Covid, que transcende ou vai além daquelas irregularidades econômicas com as quais a gente já está acostumado, que é, por exemplo, a perda de um emprego ou a sazonalidade de um negócio. Essa situação transcende tudo isso porque ela acaba te abalando, ainda que seu negócio não seja sazonal, ainda que seu emprego seja contínuo. Então, a gente imagina que sim, o locador vai buscar mais garantias daqui para frente para poder colocar à disposição o seu imóvel. Muito bem, nós conversamos então com o advogado Vitor Cherry para conversar conosco sobre esse assunto aí, relativo à pandemia, a questão do direito, a questão do despejo, os condomínios, uma questão muito sensível de fato, como a Lívia afirmou, né? A escalada da inadimplência, a questão muito delicada também das pessoas que não estão conseguindo honrar os compromissos com os aluguéis, condomínios, então bem delicado. E isso vai, dentro do novo normal, nós teremos muitos meses aí de discussão e, como o Vitor falou, o melhor é o acordo, é a conversa, na tentativa aí de encontrar um caminho que evite mais judicialização no país, né? E gastos também com todos esses processos. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui, um bom domingo, um abraço. Eu que agradeço, Marcelo, até breve. Obrigado, Lívia, um abraço. Muito bem, Lívia, Fernanda, nós vamos a um rápido intervalo então e daqui a pouco voltamos. Continue sempre aqui conosco. Rede Jovem Pan News.